Tudo bem com vocês? Bora lá para a gente acender a chama intelectual que existe dentro de você? Para isso, a gente inicia mais uma aula de filosofia. Deixa eu mudar meu apontador. Isso, para o apontador a laser, que é a aula de número 3 da primeira série do ensino médio. E tem como título Como Governar. Introdução às Teorias de Estado. E hoje, em especial, nessa aula, a gente fala sobre o liberalismo. As nossas habilidades estão aí, que é identificar e discutir problemas do Estado brasileiro e analisar a relação entre Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos de liberalismo, anarquismo, socialismo. Bom, te recomendo para que você se aprofunde no conceito, no conhecimento desse conteúdo, ou assistir a esse vídeo aí do YouTube sobre o John Locke, ou a leitura do livro didático, páginas 224 a 225. Vamos falar sobre as ideias desse principal pensador aí do liberalismo, né? Considerado o pai do liberalismo, que é o John Locke. Antes da gente entrar exatamente nessa discussão, liberalismo, socialismo, capitalismo, toda essa discussão que parece que ferve aí nas redes sociais, é interessante a gente entender alguns conceitos fundamentais, tanto de filosofia política, de ciência política, de geografia, história, sociologia. E esses conceitos são, primeiro, formas de governo. O que são formas de governo? Tá? As formas de governo são as maneiras como os países se organizam, né? Como eles organizam tanto a ação dos seus governantes, quanto a ação do povo, a ação dos cidadãos. Na verdade, se a gente traduzir por uma palavra muito simples, é como é que se dá a divisão dos poderes, tá bom? E aí a gente tem alguns tipos. Na verdade, nós temos dois tipos básicos e os outros são desdobramentos desses dois tipos básicos. Então, o país pode ser uma república, e quando a palavra república vem lá do latim, que quer dizer coisa pública, foi uma forma de governo praticada pelos romanos, mas que você percebe semelhanças com outros que já aconteceram na história e com aquilo que é proposto para a maioria dos países hoje. O que quer dizer essa coisa pública? Quer dizer que o governo pertence a todos. Ah, mas quer dizer então que todos vão lá e governam? Não. Normalmente, numa república, o povo escolhe o chefe do poder executivo e os representantes do legislativo, né? Ou seja, escolhe o presidente ou o primeiro-ministro, ou seja, alguém que governe através do voto. Então, uma das características da república é o voto. E outra é a separação dos poderes. Tá? É bom a gente entender isso. Numa república, os poderes são separados. Né? Normalmente, nós temos lá o chefe do executivo, o chefe dos representantes do legislativo, do judiciário, com muita independência. Né? Essa é uma das características da república. Já a monarquia é aquela, né? Bastou você aí pensar um pouquinho em alguns jogos que talvez você já tenha visto, ou ainda alguma leitura, é aquela onde tem um rei, tem uma rainha, né? Tem um monarca, e aí tem vários nomes, né? Tem arquiduque, às vezes é chamado de príncipe, às vezes é chamado de imperador, mas a monarquia, ela é esse tipo de governo onde o executivo ele é passado de maneira hereditária, né? Ou para o parente,
para o filho ou para o parente mais próximo. Então, é sempre alguém que é da família. Então, essa é a grande característica da monarquia, né? Quando o poder é hereditário. Se na república o poder é garantido pelo voto, na monarquia, pela hereditariedade. E esses dois tipos, né, essas duas formas, elas vão se desdobrar em algumas outras, tá, que são complementares, como a gente vai estar vendo aqui à frente. Mas a gente pode dizer que tanto república quanto monarquia podem ser parlamentaristas, que é quando o chefe de governo é exercido pelo representante do legislativo, tá? Com um primeiro-ministro, um grão-vizir ou coisa do tipo. Já no totalitarismo, e esse aqui é um tipo de governo mais autoritário, mais controlador, é quando a figura do executivo está centrado em uma só pessoa, tá? Num grande líder, num grande mito, numa pessoa que tem o poder de forma quase que desmedida. E uma das coisas que caracteriza muito o totalitarismo é o controle individual dos cidadãos, né? Ou seja, ali o controle da, da vida cotidiana dos cidadãos. Hoje em dia, praticamente não tem nenhum país que se assume totalitário. Monarquia ou república também pode ser uma ditadura, tá? E uma ditadura quer dizer que quem assumiu o governo normalmente o assumiu de uma maneira ilegítima, através de um golpe de Estado. Pode ser um rei que assumiu de forma ilegítima, pode ser ou um presidente ou um primeiro-ministro, né? Pode acontecer. Ditaduras acontecem tanto nas repúblicas quanto nas monarquias, tanto parlamentares quanto totalitárias, ou seja, essas características elas vão se entremeando, elas vão se completando. Tá? A gente tem vários exemplos aí da história onde nós tivemos governos ditatoriais, tá bom? Falar que um governo é uma ditadura não é falar da questão moral desse governo, não é fazer um juízo moral, mas é dizer que esse governo o assumiu de uma maneira ilegítima, que esse governo está ocupando de uma maneira autoritária, com certeza, mas não foi pelo voto ou não foi pela hereditariedade, tá? E às vezes a gente sabe que tem como burlar tanto o voto quanto a hereditariedade. Isso aí são histórias são as fofocas da história, isso aí é coisa maluca. A gente também tem os sistemas de governo, né, que são forma como os governantes organizam os países, ou seja, olhando exatamente para o povo. Né, como é que o povo participa ou não? Como é que o povo participa? E aí a gente tem duas formas principais, que é a democracia, que é quando o povo participa de forma direta ou indireta, né? O povo tem liberdade para expressar suas ideias. Então, para ser uma democracia, o povo tem que participar, o povo tem que dizer o que pensa, o povo tem que ter liberdade, inclusive nas redes sociais. Vou dar um exemplo de um país democrático: França. Ah, o contrário de um país democrático não é necessariamente uma ditadura, mas é um país onde é despótico, onde um grupo, um partido, uma família ou um rei governa de maneira absoluta, aonde ele é um ser autoritário, aonde ele só vale a vontade e os caprichos desse grupo ou desse líder. Então, todo governo despótico é um governo que é tirânico, tá? Inclusive a palavra déspota vem
da palavra tirano, tá? Em latim. Então, o despótico é esse tirano, essa pessoa que não permite a participação do povo, ou seja, num governo despótico, o povo não participa e é sempre perseguido. Bom, e aí você pode desdobrar essas duas formas, essas duas principais, aí, esses dois tipos principais, esses dois sistemas principais, em outros sistemas, né, correlatos, como a autocracia, quando é muito parecido com a definição anterior, mas é a ideia de que está sentado numa pessoa só, ou num líder só, num grupo só. Oligarquia, quando o governo é ocupado pelos melhores, né, por um grupo especial, né, por uma família, um partido ou um grupo econômico. Dubai é um exemplo de oligarquia. E, por último, a gente tem aqui o sistema teocrático. E aqui não é que o povo não participa, mas participa aqueles que são membros de uma determinada religião. Na verdade, o governo teocrático é quando a religião assume o comando, é quando a religião assume todas as formas de legislação, a religião ela passa a controlar o país. Uma outra coisa que se confunde muito é confundir sistema econômico com sistema político, com forma de governo. E aí a gente tem que entender, por exemplo, que sistemas econômicos falam da economia, como é que o país organiza a sua produção, distribuição e o consumo de bens e mercadorias. Como é que essas coisas acontecem, né? Como é que se relaciona a patrões e empregado? Como é que quem é dono de quê? Quem pode ter o quê? Então essas são as questões dos sistemas econômicos. E aí eu vou te dar um resumo bem básico, né, desses dois principais sistemas, né, que se rivalizaram aí no último século e continuam aqui no início do século XXI também a discussão, né, qual é o melhor caminho, se é ser socialista, se é ser capitalista, liberal. E aí é interessante você entender o seguinte: primeira coisa, a propriedade da terra. No liberalismo, propriedade privada, ou seja, cada um é dono da sua terra, das suas posses. No socialismo, não é que não exista necessariamente propriedade privada, mas toda posse ela é controlada pelo Estado, tá? Toda a produção, comercialização de mercadorias, tudo isso é controlado pelo Estado. Então, o Estado tem um controle sobre a propriedade privada e o uso que as pessoas fazem dessa propriedade privada. A questão do mercado, que é como é que se dá a comercialização, o consumo de mercadorias, de bens e serviços e tudo mais, no liberalismo não existe esse controle, né? O próprio mercado se controla, existe a livre concorrência, existe a competição. Quem vender mais barato, vende mais, mas eu posso vender mais caro e vender um produto melhor. Não existe controle do governo. O controle é dos próprios cidadãos aí que são comerciantes. Já no socialismo, o controle é do Estado, tá? É o governo quem controla, determina preços, determina quanto produzir, determina aonde distribuir, quando distribuir. O governo vai adotando todo esse controle porque o governo controla a produção de forma que ela favoreça um lucro maior para o Estado, que vai prestar todos os serviços para o trabalhador. Investimento, grana, né? Quem paga a conta? Onde vai? Quem investe, por exemplo, em produtos novos? Quem faz? No capitalismo, os indivíduos, os cidadãos. No socialismo, é tudo planificado, é tudo planejado pelo Estado. E a sociedade? No capitalismo se supõe uma sociedade dividida em classes.
né? Tem os mais ricos, os mais pobres, os mais ou menos, né? Tem todas as formas de categorias aí. Já o socialismo, fundamentalmente, não tem classe, né? Todos receberiam, todos teriam as mesmas condições de vida, de educação, de tratamento de saúde, igualmente. Ninguém paga por isso. E os serviços públicos, no liberalismo, né, é pago pelo cidadão, é particular, por isso que se diz que o Estado intervém menos na economia, porque o Estado presta os serviços os mais básicos, os mais fundamentais possíveis. Por exemplo, se você quer uma segurança particular que te acompanhe 24 horas por dia, você tem que pagar uma empresa que vai te prestar esse serviço. Ah, então, mas eu quero a segurança básica, aquela que é fornecida pelo Estado. Então a polícia está aí para prestar esse serviço. Mas a maioria dos serviços, a ideia de que os serviços públicos, eles são pagos de alguma forma pelo cidadão, eles são financiados de alguma forma pelo cidadão. Seja diretamente, seja através de impostos, ou seja de alguma forma. Já no socialismo, é a ideia de que esses serviços vão ser todos gratuitos. O Estado vai prestar todos os serviços. É a ideia de que, já que o Estado controla tudo, o Estado controla a produção, já que o Estado assumiu esse papel de prestador de serviço para os trabalhadores têm direito a terem todos esses serviços públicos. Para a gente entender um pouquinho melhor o liberalismo, a gente tem que entender esse camarada aqui, que é John Locke, né? Grande filósofo inglês, pai do liberalismo, né? E aí a gente tem que entender um contexto histórico. O Locke está escrevendo de uma época onde se está se combatendo o Estado absolutista. Está se combatendo a ideia de que o rei tem poder absoluto. Então o Locke se propõe a fazer e pensar coisas que transformem a Inglaterra num governo muito democrático. E para isso ele vai escrever o seu livro e pensar, né, argumentos que vão contra aquele do Thomas Hobbes, que defendia, né, um rei forte, um rei absoluto. E aí o Locke diz o seguinte: primeira ideia, a gente nasce livre e racional. O homem é livre e racional, mas ele é uma tábula rasa, ele é uma tábula em branco, ele não tem nada, ele não tem maldade, ele não tem aquela intencionalidade do mal, né, e aquele egoísmo que o Locke, que o Hobbes dizia, o Locke vai dizer que não existe. Então, então ninguém tem o direito de interferir no destino, nas vontades das pessoas. Por isso que ele vai dizer que lá, né, na natureza, o homem tem alguns direitos que são os direitos naturais. É o tal do justnaturalismo. E quais são esses direitos? A vida, né, a preservação da vida, a conservação da própria vida, a liberdade, né, o homem é livre para decidir, para dizer se quer participar dessa tribo ou não, se quer aceitar essas ideias ou não, seguir sua vida. E a defesa intransigente da propriedade privada conquistada pelo trabalho. Né? Então, cada um é dono daquilo que conquistou. Não é o rei que é dono, não são os nobres que são donos. Cada cidadão. E aí entra, por exemplo, um fortalecimento da burguesia. A burguesia se faz pelo trabalho, conquista suas propriedades pelo trabalho, não é herança, não é presente, é trabalho. Então, essa ideia do direito natural do Hobbes do Locke, faz com que nasça esse liberalismo, esse Estado liberal, liberalismo político, a ideia de construir um Estado que garanta, que promova, que permita, que tenha por finalidade os três poderes: o direito natural,
ele diz lá que é, é papel desse Estado, porque não tem outro motivo a não ser esse para que eu aceite é, fazer parte do Estado. Se eu sou livre, se eu tenho lá na natureza a minha preservação da vida, se eu tenho as minhas propriedades, para que eu vou me unir a você e criar um governo, né? Escolher uma terceira pessoa para nos governar, para controlar as coisas? Aí é que está. Esse Estado, ele vai ter a função de garantir esses três direitos. Por isso que o Estado faz leis, por isso que o Estado constrói legislações para garantir isso daqui, ó, propriedade, conservação da vida e liberdade. Então, esses são os fundamentos do liberalismo político, do liberalismo de Estado. E aí, na construção do direito, além do direito natural, o Locke insere um quarto direito, que é o direito à sublevação, ou seja, o direito de se revoltar contra o governante, contra os governantes, contra o sistema de governo, que não garanta essas três coisas aqui: propriedade, conservação da vida e liberdade. Beleza? Bastante resuminho assim, ó, bastante sintético. Então, tem algumas coisas que são fundamentais aí na teoria do Locke. Primeiro, que é a propriedade, né, que é central. Que propriedade o Estado defende? Como a gente pode ver aqui, ó, né, tem leis, tem Código Penal, tem decreto, tem isso e aquilo. Né? Isso aqui são legislações brasileiras. As propriedades conquistadas pelo trabalho. E de onde vêm as desigualdades? De onde vem o fato de uns terem propriedades e outros não terem? Para o Locke é muito simples. Para ele, o fato das pessoas usarem mal, não saberem usar as suas propriedades, não saber usar a sua própria força de trabalho, não saber administrar, produz as desigualdades. E aí vem a ideia, né, que hoje se fala muito, a ideia da meritocracia. Cada um constrói a sua própria riqueza, com as suas habilidades, com sua força, sua inteligência, seu trabalho de alguma forma. Um outro grande escritor, e aí vem do liberalismo econômico, eu estou escolhendo Adam Smith, mas nós temos também David Ricardo, que também é um grande criador, já no século XVIII, né, um pouco depois do Locke, né, quando já começa a Revolução Industrial, é a ideia do liberalismo econômico. E aí as principais ideias do liberalismo econômico, como a propriedade privada, o individualismo, a liberdade de escolha, igualdade jurídica, ou seja, todos têm os mesmos três direitos, né? Vida, liberdade e propriedade, livre concorrência, não interferência do Estado na economia. E aqui eu quero chamar a sua atenção: o que quer dizer isso? Tanto não interferência do Estado na economia quanto a livre contrato de trabalho é a ideia de que o Estado não determina as coisas. Né? Os homens são. O mercado tem que ser livre para decidir preço, o que produzir, o que consumir, tudo isso. E, óbvio, uma Constituição que garanta, né, que promova, que permita a garantia jurídica desses três direitos fundamentais: vida, liberdade e propriedade. Gente, resumidamente, liberalismo é isso. Você vê que vai ter algumas coisas que se encaixam aí dentro do seu pensamento como liberal. E aí, se você faz atividade impressa, dá uma olhada aí, ó, a questão que eu estou te pedindo é do Caderno do Aluno, página 71, que é justamente para você buscar saber qual dos três, liberalismo, socialismo ou anarquismo, é mais presente no Brasil, faz parte do sistema de governo do Brasil, do sistema econômico do Brasil. Você fala assim: professor, mas eu não fiz ainda socialismo e anarquismo, você não explicou. Explico na próxima aula, fica tranquilo, aguarde. Questão número 1 é uma questão da Universidade Federal
bom, deve ser Varginha, lá de Minas, e é a ideia de que perguntar, ó, como é que se chama esse sistema econômico, político, que defende a propriedade privada, a livre concorrência, a, estimula essa atividade de liberdade de mercado. A gente acabou de estudar, se você olhar, às vezes, né, o título da aula, né, coisas do tipo, talvez você responda. Questão 2. E aqui a gente já entra dentro do pensamento do John Locke. O que? Qual é a função básica? O que esse autor defende em relação à função básica do Estado? Para que a gente precisa de Estado? Para que a gente precisa de governo? A gente não precisa disso. Mas para que a gente precisa, segundo Locke? Qual é a função? Para que? Como é que esse cara tem que agir para a gente aceitá-lo? Terceira questão dissertativa para você pensar e falar, né, a partir da leitura do texto, a partir da aula, a partir do que você já conhece sobre John Locke, como é que John Locke, então, fundamenta, por que para ele os homens passaram do estado de natureza, que era tudo bom, para o estado de sociedade política? Uma das coisas interessantes é a ameaça às suas propriedades. Outra coisa interessante é que no estado de natureza, como não tem governo, não tem um exército constituído, né, forças de segurança constituídas, nada garante para você a posse das suas propriedades, a garantia dos seus direitos. Por isso que a gente precisa de um Estado, para garantir os nossos direitos, para trabalhar para garantir os nossos direitos. Questão 4, já aí do Adam Smith, né? Qual é a base desse liberalismo econômico? Quais são as características do liberalismo econômico? Lembra lá? Livre concorrência, liberdade, livre mercado, individualismo, são as questões. Tanto a questão 4 vai trabalhar essas características, quanto a questão 5 também, né, vem nessa mesma ideia das características do liberalismo econômico, né, desse capitalismo liberal, né, como entender que toda fonte de riqueza deve vir do trabalho, o Estado ele não intervém, existe a livre organização dos profissionais, dos trabalhadores, patrões e tudo mais. Beleza? Gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido o conteúdo. Retome quantas vezes for necessário, faça a leitura dos livros, assista ao vídeo lá indicado no início e melhore o seu conhecimento botando essa chama da intelectualidade dentro de você. Um abraço e bons estudos.